Eu que agradeço o teu convite. Para mim é uma satisfação estar aqui contigo e com os colegas aí no momento desse, conversando um pouco Né? sobre psicologia. Acho importante e acho também que vai ser um espaço bacana para a gente levantar algumas questões. Ótimo, tenho certeza disso, que bom. Deixa eu avisar, né, aos que estão chegando também pelo meu Instagram, essa live ela está sendo feita por conta da disciplina de psicologia que eu ministro na FATEN para alguns cursos, né? É uma disciplina é, multiárea, então a gente tem aluno da administração de contábeis, serviço social, enfermagem, fisioterapia veterinária, eu acho que eu chamei todos. E então a gente falou um pouquinho ao longo desse semestre, né, até aqui, sobre a diferenciação entre senso comum e psicologia, né, qual é a importância da psicologia enquanto área do pensamento, então inicialmente enquanto filosofia, né, ao longo dos séculos, como ela se transforma em psicologia lá no final do século XIX e como ela, a partir de então, se torna tão fundamental para a gente compreender as relações humanas, e aí, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, a gente ter essa disposição, né, mesmo de espírito, para tentar compreender a nós mesmos e ao outro, para a gente poder avançar. Então, essa é a nossa ideia hoje. Eu acho Acho fantástico, Érica. Acho que esse percurso que você faz aí na disciplina é um percurso muito feliz, porque eu também, como eu te falei, eu também dou essa disciplina e, coincidentemente, eu faço essa mesma trajetória porque eu acho muito importante demarcar que a psicologia ela bebe de uma fonte filosófica, né? E não exato. só bebe, como se retroalimenta também a Isso. partir de discussões com outras áreas de saber. Por É, exemplo, dentro da psicologia, eu vou muito para a psicanálise. E eu costumo muito dizer isso nas minhas aulas de psicanálise. Eu digo, olha, sem o caráter interdisciplinar, você não faz psicanálise. é. Não tem Né? como, né? Porque ela Não tem como. vai em busca de vários saberes, né? Desde a sua origem, Exato. né? O próprio Freud, ele buscou em vários saberes. Isso é bem bacana. Bom, antes de você começar a falar exatamente, né, do que a gente tá aqui se propondo, eu vou pedir também para você se apresentar, falar um pouco aí da sua trajetória e contar para a gente um pouquinho aí quais são as suas fontes, né, quais são as suas ideias gerais para a gente poder iniciar esse debate. Pronto. Eu sou o Emanuel, né? O Emanuel Ramos, para quem não me conhece. Pesquiso dentro da psicologia temáticas ligadas à psicanálise e literatura. Tenho atualmente um projeto de doutorado, na realidade um doutorado que eu tive que dar um tempo por outros motivos, mas trabalhando escrita, psicanálise e literatura, trabalho literatura de testemunho no período militar, né? Doutorado em psicologia. Sou mestre em psicologia, estudando sofrimento psíquico de torturados e faço parte do Instituto AMAS de Psicanálise, que é um instituto de formação, é uma escola de psicanálise, e sou sociólogo. Trabalho na docência superior, basicamente com atividades ligadas à pós-graduação das áreas de psicologia, né? Psicologia e filosofia. Então acho que vai ser uma oportunidade da gente ter um bate-papo bacana aqui com a tua disciplina e com os teus alunos aí. Ontem, depois da minha aula, eu fiquei fazendo isso aqui, ó. Eu sou Assim, apaixonado eu por esse cara. também. Eu tô Eu cheia sou de apa- livros. Na A gente realidade, pode eu sou até pensar apaixonado, falar nele. eu sou apaixonado por ele, Érica, e principalmente por esse livro. Eu acho É, o melhor livro do Pessoa. a gente até podia falar, né, no finalzinho aí pro pessoal. Eu tenho esse livro na minha cabeceira há uns 20 anos, pelo menos, assim, Uhum, quando eu estava na faculdade de filosofia, que foi em 98, então já tem um tempão uhum. aí. E é aquela que a gente vai folheando e cada vez que a gente É, folheia, a gente é, acha alguma coisa importante, né? diferente, né? Então é um mestre, E, né? Um e, é gênio. um, e é um autor que dá muito mote para a psicanálise, né? Exato. A É, partir da forma como ele se apresenta literariamente, né? Com heterônimos. seria legal os heterônimos, né? A gente falar sobre Né? isso também, acho que tem Claro, tudo a ver. Que com massa. certeza. Bom, deixa eu avisar aqui para o pessoal, principalmente para os alunos, tá, gente? Hoje a gente está nesse período, vale como a nossa parte de aula, né? E depois
a gente faz um intervalo e volta, que nós temos hoje uma pequena avaliação, então também é interessante porque está bem ligada a live de hoje com a avaliação e que vocês façam perguntas ao final, né? A gente vai reservar aí um tempinho para isso. Para além disso, para todo mundo que entrou aqui, já vi muita gente amiga de, assim, muito tempo, pessoas que eu não vejo há bastante tempo, e eu gostaria de agradecer aí a todos pela presença. Então, vamos começar, né? Dito tudo isso, vamos aproveitar bem esse tempo que a live nos reserva. Normalmente é 1 hora, ele começa a correr, em 30 segundos ele fecha. Caso caia, gente, a gente volta, tá? Mas o ideal é que a gente tá pensando em falar mais ou menos aí uns 30 minutos, 40, e aí a gente abre para conversa. E é isso. E vocês podem ir colocando aí também ao longo do tempo que eu vou anotando aqui, tá bom? A Júlia falou assim, eita, né? A aluna aqui. Júlia, não é brincadeira não, o rapaz aqui é danado. Bom, então vamos lá. A gente estava falando sobre essa trajetória, né, da filosofia que vai se transmutando e que vai se criando as suas pernas para as diversas ciências, né, a psicologia sendo uma delas. Mas aí a gente tem nesse histórico dentro da filosofia toda uma formação para tentar entender o que é o ser humano e como é que se dão as relações e seus comportamentos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí para os nossos colegas. Como a gente começou o nosso papo, é impossível pensar a psicologia sem pensar esse arcabouço filosófico que, digamos assim, gesta posteriormente essa área de saber que nós vamos chamar de psicologia. Então, a filosofia é essa primeira área que reflete, que problematiza a questão do homem. A psicologia vai fazer muito bem o uso disso, como eu falei, inclusive se retroalimentando ainda, porque, para não me alongar e citar duas correntes fortes dentro da psicologia, e aí me permitindo, alguns colegas criticariam, mas só a nível didático, colocar a psicanálise como uma delas, né? Sim, sim, claro. Eu terei várias para falar, né? Mas não dá dentro tempo. do humanismo, você tem aí leituras do campo filosófico que são fundamentais dentro de uma abordagem humanista, né? Você tem autores da filosofia que são análise, sem ver que o Freud gesta a psicanálise a partir de leituras de autores como Feuerbach, de autores como Nietzsche, de autores como Schopenhauer. E aí, inclusive, se a gente na própria crítica a toda a teoria socrática, né, que vai embasar outros pensamentos dentro da psicologia. E que é fundamental para a psicanálise, também, né? Porque destrona a razão, né? Isso. Nós não somos senhores da nossa própria morada. Então, quando vem essa ideia de inconsciente, é justamente você destronar Sócrates, que, digamos, é o patrono da razão. A ti mesmo. A gente vai cair com isso porque não se conhece, né? Exatamente. E não só a filosofia, Érica. Assim, pensar psicologia é também pensar antropologia, é pensar a educação, é pensar... Então, a psicologia está muito envolta aí dessa interdisciplinaridade. E a minha formação e a forma como eu tento transmiti-la é muito baseada nisso, nessa interdisciplinaridade. Sem isso, ela não se sustenta, né? Eu gosto muito dessa ideia, né, de que a gente já tem tanto tempo para tentar entender, né, o que é o ser humano, né, como ele sente e representa, e ainda assim a gente tem parece que a gente tem um mundo muito obscuro, né? Porque quanto mais a gente estuda, especialmente na psicanálise, quando a gente chega para o inconsciente, é tão mais difícil, né? Porque aquilo que eu acho que eu sou, na verdade, pode ser um completo engano. E aí, para chegar até isso, é mais difícil ainda. Só avisando aqui para o pessoal, né? A gente está falando aqui de relações interpessoais e principalmente tentando trazer no finalzinho da conversa para essa questão da gestão, mas no começo eu queria falar mesmo sobre essas bases, né, mais conceituais. E uma das coisas que acho que você colocou que seria bem bacana a gente reforçar é esse conflito, né, na dimensão filosófica e psicanalítica, né? Como é que a gente poderia tratar isso e como esses conflitos são inerentes exatamente às relações sociais, né? Uhum. Assim, já começaria na interdisciplinaridade de novo, saindo um pouco da psicologia e vindo para a filosofia para depois voltar para a psicologia. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar no homem
e eu acho que o isolamento social traz muito isso, essa resistência que nós estamos tendo em fazê-lo, dessa vocação do homem para o gregarismo. Sim, Essa vocação gregária que nós temos, e que inclusive agora está vindo à tona e nos fazendo sofrer tanto. Essa questão de isolamento para o homem é muito dolorido. as Né? pessoas Nós... achavam maravilhoso, falavam, ai, como eu quero ir morar sozinho, ai, meu sonho é morar Pronto. só, né? A E gente aí viu que agora a isso gente aí, vê que né, é outra coisa. é outro cenário. Então, continuando respondendo e refletindo a partir da filosofia, as nossas questões aqui, o Rousseau tem uma frase muito interessante que ele diz que nós nascemos duas vezes. Nós nascemos primeiro na natureza e segundo na sociedade, que é justamente para reforçar essa ideia da nossa vocação gregária. Nós nascemos também a partir do social, né, de uma relação eu-tu. Então, essa relação eu-tu ela é muito importante para nossas constituições primárias de identidade, né, identitárias. Então, se nós pensarmos, eu só sou professor a partir do olhar de um aluno. Eu só sou pai a partir do olhar de um filho. Eu só sou esposo, esposa a partir do olhar desse meu companheiro ou dessa minha companheira. Então, não há existência humana sem esse olhar do outro. Né? Uhum. E aí o Todorov pergunta, né, que é um autor que eu gosto muito, o que é que esse olhar busca? Reconhecimento. É. Reconhecimento. Simples assim, né? E sabe Então, uma contradição que eu percebo na nossa geração, eu acho mais, e nessa mais jovem, o quanto, apesar de tudo, as pessoas estão querendo. É um auto-engano, sabe? Elas estão meio que. Todo mundo busca o conhecimento, mas eu acho que as pessoas estão com tanto medo de encarar a verdade que elas estão se fechando em bolhas cada vez menores de eu só interajo com quem pensa como eu, fala como eu, age como. E aí eu acabo me. É mais do mesmo, né? Eu me retroalimento de mim mesmo. E eu não cresço, porque a gente cresce no diferente, né? A gente cresce quando a gente está no contato com o outro, inclusive às vezes no embate com o outro, né? E não só nas relações pessoais, profissionais também. Então, eu sinto essa geração um pouco mais fechada, ou não sei se fechada, mas com medo de receber realmente informação para dizer, ó, não dá, você está errado, você está se enganando, isso aí não vai dar certo. Mais complicado. Ouvir o o, outro, né? o conflito ele é muito inerente às relações sociais, né? E aí, consequentemente, depois as relações interpessoais. É da sociedade. Por quê? Porque em sociologia, para a gente continuar com esse caráter interdisciplinar, nós temos processos sociais que são chamados de socialização. Nós temos a mais primária, quem trabalha com a educação infantil, psicopedagogia sabe que é aqueles primeiros dois grupos que nós nos constituímos enquanto sujeito, que é família, escola. E nós temos uma socialização secundária, que seria aí os outros grupos, de igreja, de colegas, de trabalho. E aí é um grupo interessante, porque toca no nosso tema de palestra, e é um grupo que também vai fazer muita pressão sobre esse eu que nos constitui. Né? Então, por que esse conflito existe? Porque esses processos de socialização são diferentes. Então, assim, a minha socialização, né, essa inserção nesses hábitos, nesses costumes, nesses valores, Inicial, né? é diferente da tua, que vai ser diferente da de uma outra pessoa, e assim sucessivamente. Então, no seio, na trama do social, esse conflito de ideias, ele vai existir. A questão é o que nós fazemos. Alunos, né, ao longo desse período, porque é muito mais complicado quando eu preciso estar com o outro, né, porque a gente se fundamenta enquanto cidadão hoje, na relação com o outro, mas ao mesmo tempo a sensação que a gente tem é que para muitos, né, isso é realmente uma obrigatoriedade, não tem outra maneira de fazer, se pudesse não faria, mas hoje a gente vê que não é assim, né? Quem está ficando trancado em casa nunca sentiu tanta falta de estar com as pessoas, né? E nessa relação eu preciso entender o quanto o outro me toca, o quanto o outro me define, muito mais do que eu mesmo, muitas vezes, né? Especialmente quando a pessoa não tem um autoconhecimento, uma autorreflexão do que ela é. Ela se deixa levar muito facilmente. Estava dando numa das aulas, a gente falando sobre relações dentro de uma empresa, o quanto você, por exemplo, pegue um grupo bem heterogêneo, né, dentro de uma pequena empresa.
Normalmente, quando vem um novo colaborador, ele vem com todo um gás, com uma energia, uma felicidade, e ele começa a conviver com os outros, dependendo da relação que os outros têm, que já é aquela coisa de só reclamar, como eu odeio meu trabalho, sextou, que bom, segunda-feira eu vou chorar. É como se essa energia fosse se apagando. Se essa pessoa não tem força para lutar contra isso, ela vai junto. E aí a gente acaba entrando num mote muito perigoso de que, claro, a motivação ela é pessoal, mas ela tem elementos extrínsecos, né? O que eu Tem. quero em função do outro também. E aquela coisa de participar. Então, hoje a gente vê muito uma tendência na gestão de pessoas que vão dizer assim: eu preciso motivar os meus colaboradores. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro que essa questão de motivar é muito delicada, né? Existem vários fatores aí. Segundo, é que muitas vezes associam isso a dinheiro, né? É óbvio que ninguém quer trabalhar para não ganhar, mas não é só o dinheiro, porque se fosse somente isto, bastava, né? E aí, como que a gente faz? Porque as pessoas não percebem isso, né? Elas acabam entrando numa maré de se não se autodeterminar e falar assim, olha, todo mundo está fazendo errado, não importa, eu vou fazer certo porque eu acho certo e é isso que se espera de mim. Difícil, né? Porque apesar das pessoas entenderem que elas, por exemplo, não vão ficar procrastinando ao longo do dia, já que o chefe não está lá, por outro lado, elas acabam fazendo. Como a gente consegue superar isso? Queria agradecer aqui, inclusive, a presença do grande professor Frederico Costa, que está aqui conosco. Não sei se o Emanuel também o conhece, mas ele é uma grande referência aí do pensamento. Érica, tu trouxe aí algumas questões na tua fala que são muito interessantes dessa relação do eu com o outro, né? Assim, de como isso me constitui enquanto sujeito. Eu sempre lembro de responder agora com arte, tá? Vou dar um exemplo agora com arte. Maravilha. Eu lembro de uma música do Arnaldo Antunes, que na realidade para mim o Arnaldo faz poesia, não faz música, né? Uhum. Ele musica poesia, é Exato. diferente. É poesia musicada. Então ele diz: o teu olhar melhora o meu. Ai, Isso é maravilha. muito forte, né? O teu olhar melhora o meu. E aí eu me lembro também de uma anedota, uma história da relação do Picasso com a mãe dele. Pablo Picasso, pintor, Uhum. Uhum. que ele numa dúvida existencial sobre o que faria da vida. E ele, muito pequeno, chegou para a mãe e disse: mãe, eu não sei o que é que eu vou fazer na minha vida. Eu não sei o que é que eu vou ser. Aí ela disse: meu filho, você é tão bom que se você quiser ser padre, você vai ser o Papa. E ele Né? escolheu a pintura e foi E se tornou quem uma foi, referência né, aí, uma né? referência, Uma mudança de né, paradigma dentro uma da arte, né? mudança de paradigma. Então, assim, é muito interessante essas amarras que nós temos em relação ao outro, como constituição nossa, né, como constituição do sujeito. E o quanto isso é importante se nós pensarmos a nível de grupo, Isso. né? Já levando um pouco para a questão da gestão. Então, Eu estava é muito pensando, eu importante falo essas muito questões. isso nessa. Tem um termo que é geração mimimi, sobre o que é essa geração mimimi, que em inglês esse mimimi tem outro som, né? É outra palavra que eu não me lembro, mas também tem esse mesmo sentido. Que o que é essa geração mimimi? Essa nova geração, nascida a partir da década de 90, 2000 para cá, que aprendeu que eles podem tudo, que dentro das relações familiares mais básicas, porque na nossa época, quem mandava era pai e mãe, tio, tia. Aliás, morava num quintal com todo mundo, então eu tinha 5 tias, 8 tios, 2 avós, fora minha mãe para mandar em mim. Então, essa coisa de saber lidar com o outro e saber a sua reserva e o seu limite era importante. E hoje, com as famílias menores, com a própria tentativa das pessoas de darem uma vida melhor para os filhos perderam um pouco a noção do que é o contraditório, né? E essa contradição toda, ela segue para o mundo corporativo, em termos de atitude profissional positivas, né? Você tem atitudes positivas, mais proativas, de atuar de uma maneira menos hierarquizada e mais coletiva. Por outro lado, se frustra muito facilmente. Então, essa frustração, ela acaba dissolvendo as
relações entre colaboradores, que inclusive são de idades diferentes, são de gerações diferentes. Então, como que o conhecimento da psicologia, e especificamente aqui da psicanálise, né, que é o nosso foco, pode ajudar as pessoas que vão atuar, né, essas pessoas que estão nessa formação que eu te passei aqui, para poder lidar com isso, de pegar de repente uma pessoa com 60 anos que pensa de um jeito e pegar uma pessoa com 20 que pensa de outro. Como é que a gente faz para conseguir conciliar tudo isso e ter uma boa, né, uma boa relação também profissional? Eu acho que aí tem dois pontos, né, Érica? Primeiro, a questão dessa geração que você falou. A meu ver, é uma geração... E aí eu tenho um filho da cidade, né? Então eu tenho tipo um laboratório dentro de casa. O meu passou um pouquinho, mas eu lembro bem dessa fase, né? A gente tentando imitar os pioneiros aí da psicologia, a gente tem um laboratóriozinho, só não vai É, fazer teste, né, com eles, não mas... dá, é melhor não. Ficar batendo no Mas, ferro não enfim, faz parte. é muito interessante você observar um certo, e aí são as minhas impressões, inclusive como pai, então tem uma marca diferente, uma geração muito hedonista, É. né? Uma geração que tem uma busca pelo prazer assim, de uma forma muito desenfreada, né? E o E hedonismo não da Grécia lá, dos não, primeiros não, gregos, um não. hedonismo no Houve uma sentido bem mudança, né? de um mais gozar, de um excesso, É, né? uma E, pauperização do hedonismo, digamos e assim, né? aí, inclusive, nosso colega aí, professor Clauberson, também saudando aí a participação dele, grande psicanalista, está aí nos Olha que prestigiando, coisa Clauberson boa. Rios. Ele trouxe uma E ele coisa fala, que nos não ajuda. tolerar a marca da falta. Pronto, ótimo. Pronto, Obrigada, ele pessoal. faz essa pontuação com a falta que é perfeito, né? Eu acho que, inclusive, essa questão de lidar mal com a falta, né? Que também faz com que o sujeito continue a ser desejante, é muito importante. É uma geração que lida muito mal com essa questão como o Clauberson colocou, dessa marca da falta, né? É. Então, isso é muito, muito complicado. Agora, se nós pensarmos a nível de gestão, aí ficaria um papel muito mais para a psicologia organizacional. E aí a psicologia organizacional, a meu ver, ela é atravessada por dois grandes dilemas, que primeiro, a psicologia organizacional voltada para os processos de otimização do capital, É. né? Que fica que, e que fica muito fica, limitada a isso, que né? geralmente fica limitada a isso, 90% do que se faz de psicologia organizacional nas empresas é isso. Eu E aí brinco que você tem é a geração aniversariantes do mês. É pronto. toda a possibilidade aí dentro, né? E aí você tem uma outra psicologia organizacional que deveria se preocupar ou refletir ou problematizar enquanto área de estudo uma questão muito séria, uma questão muito importante, principalmente nesses tempos de precarização de trabalho, de flexibilização, né? Uhum. De uma quarta revolução aí industrial e tecnológica, a uberização dos trabalhadores, Valorização. que é uma questão que surge muito forte, que é a questão do sofrimento psíquico dessas pessoas, né? O mundo do trabalho é um mundo hoje adoecido, pessoas adoecidas. A nossa área da educação, a gente pode falar muito bem disso. Eu tenho colegas que estão adoecidos com a questão de pressão, de publicação, aula, enfim, todas as demandas que nós, professores e pesquisadores, temos, que nos chegam muitas vezes como se nós fôssemos robôs. Não, e Então, essa o coisa mundo... da pandemia parece assim, o pessoal está muito entediado. Eu falei, gente, eu não cheguei nessa fase ainda. Eu estou há Pois 60 é, dias em eu casa, também não longe consegui de chegar. tédio. Não dá Eu porque eu também, trabalho o tempo todo e essa demanda que vem eu acho, também eu acho, agregada com a pandemia, né? eu acho que é ao contrário. Inclusive, mais uma vez solicitando a participação do Cláudio, a gente estava conversando outro dia e ele falando do quanto ele está mais esgotado porque está trabalhando mais. É. Porque essa questão do home office, então ela É, traz... o tempo todo, né? E 24 ela, e, horas. ela, e ela me lembra muito algumas leituras que eu fiz de um filósofo que está muito, muito em voga hoje, que é o Byung-Chul Han. Ele Ah, fala da tá aí. sociedade do cansaço, né? E ele traz algumas reflexões sobre essa interiorização do desempenho, da necessidade do desempenho, né? Eu não preciso mais de mecanismos de vigilância e de Uhum. disciplinarização para eu produzir, porque eu internalizei isso. É.
E você se Então, cobra quando não faz, né? não, é uma Toda hora, autocobrança. Eu não preciso mais de alguém ninguém ali olhando mais. para mim e monitorando a minha produção. Eu internalizei isso. E agora com essa questão da pandemia e esse home office, a gente vê isso muito claramente nas pessoas, né? Colegas É, que não têm mais tempo livre nenhum, porque, por exemplo, nós professores, nós damos a aula e depois temos que ficar respondendo no WhatsApp, e-mail, às vezes o aluno que não assistiu a aula vem falar contigo depois, às vezes 10 horas da noite do domingo. Então você fica nesse movimento que é extremamente exaustivo, porque não E tem mais a alguns não, e demarcação da alguns sala de não. aula. Eu vou até aproveitar esse momento, né? Porque, por exemplo, nós temos nessa faculdade que a gente está falando aqui, a gente está usando, a gente tem o nosso portal, temos o Moodle e temos o e-mail, né? Então dá para comunicar. E eu sempre falo para gente, quando vocês precisarem falar comigo, a melhor maneira é o e-mail, porque o e-mail eu vejo porque ele está limitado. Tem pouca gente mandando e-mail, Uhum, então o seu e-mail vai ser o primeiro. No WhatsApp, eu já saí de muitos grupos, mas eu tô em milhares, e aí eu tenho milhares de uhum, pessoas falando comigo. A chance de eu encontrar esse aluno lá no meio é mínima. Ah, o fulano não conseguiu isso, só que eu falei, manda um e-mail que eu resolvo. Não, mas é porque essa imediatez do WhatsApp, né? Porque eu pego, gravo e mando. Então, às vezes, é uma coisa tão intuitiva que se você apertar um botão, você acerta as coisas, não precisa mandar o WhatsApp. Quando eu uhum. coloco que tem que mandar por e-mail, o fato da pessoa ter que entrar é um processo, né? É procedimental para que ela pense duas vezes antes de mandar uma coisa que de repente nem precise. E é tão Aham. difícil, eu sei que eu sou muito criticada por isso, mas é um procedimento que eu tentei explicar, mas que muitos não entendem. E os que entendem se dão bem, porque assim que eles mandam, eu resolvo e já está ali. Enquanto que no WhatsApp, ontem foi quarta, né? Eu estava respondendo